Eu me chamo Samuel Pellegrini, e irei falar das experiências do meu avô quando era vivo. Ele era um cristão fervoroso, e um médico que tinha amor à saúde dos pacientes. Ele morreu em fevereiro de 2000, se aposentou em 1995, mas exerceu a sua profissão na década de 80 e 90. Ele fala que quando orava muito, recebeu o dom da visão e começou a ter visões espirituais. Ele sempre falou para os seus filhos, e também a minha mãe Dona Fátima, sobre as visões terríveis que presenciou no hospital onde trabalhava. Ele que trabalhou em um hospital particular, onde tinha um manicômio onde várias pessoas com problemas mentais eram deixadas. Ele falou que em vários setores das especialidades médicas via demônios. O hospital estava cheio de demônios onde ele trabalhava, e para ser sincero, todos os hospitais onde ele trabalhou presenciou muitos demônios, mas o último hospital que é público e trabalhou antes da aposentadoria, ele disse que nos setores da UTI e emergência foram as piores experiências que ele teve. As pessoas que estavam nos aparelhos e na intubação, onde não havia mais jeito de se recuperar, estavam esperando a morte. Ele viu demônios coletores de almas descerem pelo teto do hospital para buscarem as almas daquelas que já estavam condenadas à morte. Ele disse que eram como monstros com capuzes pretos que ficavam ao lado dos pacientes. Cada cama ficava um monstro esperando a pessoa morrer, e quando aquela pessoa entrava em óbito, o coletor de almas que estava ao lado da cama pegava a alma, e no chão do hospital se abria um buraco negro. E o monstro descia por aquela cratera escura até as profundezas escuras onde não dava para ver o fim. Meu avô via todos os dias os coletores de almas chegando ao hospital para buscarem as almas. Ele, como um médico cristão, não via nenhum homem de Deus ali pregando a palavra. E quando ele olhou para o teto daquele hospital, estava cheio de demônios de asas voando por cima iguais urubus loucos por carne podre. Eles estavam loucos pelas almas das pessoas que estavam em fase terminal. Quando o meu avô viu isso, ele se viu na obrigação de ganhar essas almas. Ele era o único cristão ali, e começou a evangelizar os pacientes sem ninguém saber. Foi quando ele entrou em uma sala onde uma moça já estava em fase terminal da vida. Ela estava no aparelho e não conseguia movimentar o corpo, só mexia os olhos. Ele entrou para verificar o estado de saúde dela, e pregou para aquela moça fazendo o apelo. Ele disse que a moça iria morrer, que não havia mais jeito para ela melhorar daquela doença, e que o único meio seria aceitar a Jesus como o único Salvador para não ir ao inferno. Ele disse para a moça se arrepender dos seus pecados, e quando olhou para a moça, dos seus olhos saíram lágrimas, e quando ele disse, está arrependida dos seus pecados, dá um sinal para eu saber, ela conseguiu mover um dedo bem devagar. Ele pediu para ela orar com ele em pensamentos porque ela não podia falar. Ele orou e pediu para a moça repetir em pensamento assim, Senhor Jesus, nesse momento eu me arrependo dos meus pecados e quero lhe pedir perdão por eles. Purifica a minha alma, e limpa o meu coração lavando o meu corpo, a minha alma e espírito com o seu sangue para que eu venha entrar na sua glória. Redime-me dos meus pecados para que eu possa entrar no seu paraíso. Escreva o meu nome no livro da vida, e entrego a minha alma em suas mãos. E a moça deu uma piscada com um olho afirmando que orou em pensamento junto com ele. Um anjo já estava ao redor da cama dela para levá-la ao céu, e um demônio desceu até a cama dela para buscar a sua alma. Mas houve uma disputa ali, e o anjo com a sua espada apontou para o demônio não deixando se aproximar, e disse que aquela alma foi justificada e não pertencia a ele. E o anjo pegou na mão da moça e subiu ao céu. A moça faleceu 2 dias depois que meu avô pregou para ela. Ela foi salva nos últimos momentos. Se o meu avô não tivesse pregado para ela, aquele demônio coletor teria levado a alma dela. Isso prova a importância do evangelismo no hospital, que é um lugar desprezado pelos irmãos. Um jovem chegou baleado no hospital, e o meu avô pregou a palavra para ele sem saber se viveria ou não. O jovem disse, eu aceito a Jesus como o meu Salvador. O meu avô ficou feliz por saber que tinha ganhado mais uma alma para Jesus. Dias depois o ferimento daquele rapaz começou a piorar, e ele estava em estado grave. O meu avô não estava tão preocupado assim por saber que ele tinha aceitado a Jesus com a sua pregação. E aquele rapaz não resistiu e faleceu. No momento que ele faleceu, o meu avô teve uma visão da sua sala. Ele viu um demônio descendo do teto do hospital, e com um pequeno rolo se aproximou do anjo e mostrou o nome daquele rapaz. O anjo não fez nada, e deixou aquele coletor de almas de capuz preto levar a alma do rapaz. O nome dele estava escrito naquele rolo, e o rapaz era propriedade daquele demônio. O anjo não podia fazer nada, e o meu avô orou a Deus, e questionou o porquê mesmo aquele rapaz, tendo aceitado a Jesus como seu Salvador, ainda deixou o demônio levar aquela alma. Foram meses buscando resposta,
Até que o Senhor disse que o rapaz aceitou a Jesus de boca e não de coração. As suas palavras de conversão não eram sinceras e não veio do coração. Palavras vazias que dizia eu aceito a Jesus, mas os seus pensamentos diziam que quando ele recuperasse daquele tiro iria se vingar. A sua alma esperava ansiosamente pela sua recuperação para beber bebidas alcoólicas, usar drogas e curtir as festas do mundo. Tudo que ele falou que iria andar nos caminhos de Deus não eram verdade, e foram apenas palavras de boca não sincera. Essa foi a causa do porquê ele não foi salvo. Deus permitiu a morte chegar para ele por brincar com Deus. Se ele tivesse se convertido de verdade, ele não teria morrido naquele hospital, e Deus teria levantado esse jovem para ganhar almas para ele. Você que está enfermo diz, eu não vou mais pecar e vou servir a Deus. Será que está falando isso com a alma sincera ou é por causa da dor da enfermidade? A dor faz a pessoa falar muitas promessas só para Deus curar ou livrar daquela enfermidade. E quando a pessoa recebe a cura, não irá cumprir as promessas que disse a Deus. Você não pode enganar a Deus. Ele conhece o seu coração. Por mais que a sua boca fale que vai servi-lo, mas ele sonda você. E sabe que a sua boca fala uma coisa e o coração deseja outra. Meu avô, quando trabalhou no hospital onde tem manicômio, ele via demônios atormentando os pacientes. Essas pessoas não eram loucas e viam os demônios, mas os médicos tratam como loucas e alucinadas. Quantos remédios essas pessoas tomam para loucura sem estarem loucas? Quantos calmantes e injeções sedativas eles tomam? Meu avô chorou muito por eles e orava por essas vidas. Quantas batalhas espirituais ele travou naquele hospital quando ele orava por um paciente endemoniado. Aquele demônio que estava no hospital seguiu meu avô desde o hospital até a sua casa. São legiões de demônios que ficam no hospital por ser um lugar de morte e enfermidades. Pessoas desenganadas pelos médicos morrem. E tem aqueles pacientes que os médicos não conseguem recuperar a sua saúde. Um demônio entra no médico e aplica um medicamento mortal. Quando o demônio deseja levar aquela alma, ele possui os médicos. Essa foi a experiência do meu falecido avô que já está na glória. Deus abençoe. Fiquem na paz de Deus.